hoje nós vamos falar baseado no Salmo 27, tá? Salmo 27, o maior propósito da minha vida. Esse é o tema, o maior propósito da minha vida, baseado nesse salmo. Nós vamos ler por parte, nós vamos ler a primeira parte do verso 1 até o verso 6. Depois nós vamos ler a outra parte, porque a primeira parte, parece que o salmo, esse salmo ele foi, parece dividido em duas sessões. A primeira parte, do 1 até o 6, e a outra parte, do 7 em diante. Tá? O salmo é de Davi, não se sabe a data exata que o salmo foi escrito, ou seja, em que contexto dos acontecimentos do tempo de Davi ele foi escrito, em qual drama que ele estava passando, né? Alguns dão a ideia de que esse salmo foi composto no contexto de Absalão, né? Quando Davi passou aquela luta toda com o filho, Absalão, ou então em outros contextos de lutas, talvez até mesmo em outras situações contra a guerra, contra os filisteus, por exemplo. São ideias que as pessoas dão para a composição desse salmo, tá? O que se sabe claramente no salmo é que ele é um salmo que demonstra uma esperança, né? Mostra isso daí o salmo, mostra fé, coragem, e também o salmo, na segunda parte, ele vai trabalhar muito a questão de lutas, né? Na verdade, a segunda parte parece que é um clamor, é uma lamentação, e nós vamos observar isso à medida que nós lermos o salmo, tá bom? Então, esse é um salmo que vale a pena ser lido e ser estudado. Então, se você gosta de Bíblia, se você ama a Bíblia, né? Então, abra sua Bíblia onde você estiver, tá? Pode abrir sua Bíblia no celular, pode abrir a sua Bíblia aí, né, impressa, aonde você estiver. Pode abrir no computador, desde que você abra a Bíblia e leia a Bíblia. Nós vamos passear nesses salmos e nós temos, acredito eu, né, uma lição bem interessante, um aprendizado bem interessante que nós podemos tirar desse salmo, tá bom? Certo? Salmo 27, a partir do verso 1, Salmo 27. Bom, ele começa dizendo, como a primeira parte trabalha muito com a questão de louvor, de fé, de coragem, de esperança, então essa primeira parte aqui, nós vamos perceber que os versos vão trabalhar essa questão. Davi vai trabalhar essa questão, tá bom? Então diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. E diz aqui mais,
elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Bom, essa é a primeira parte. Então, logo no primeiro verso, nós temos três palavras aqui que a gente pode destacar. Ele diz, usando um pronome possessivo, ele diz: o Senhor é a minha luz. Encontra-se essa expressão apenas aqui no Antigo Testamento, tá? No Antigo Testamento, apenas aqui. E a minha salvação. Salvação aqui tem a ver com livramento, ainda que possa também tratar aqui, ou seja, tornar a questão espiritual e até mesmo apontá-la para Cristo. Mas o sentido aqui é no sentido de livramento, de libertação, de liberdade. Então, ele diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação. E ele faz uma pergunta: de quem terei medo? Se o Senhor é a minha luz, a minha salvação, ou seja, se Ele ilumina os meus passos, se Ele me livra, de quem eu poderia ter medo? De quem o irmão pode ter medo? O irmão poderia ou deveria ter medo do coronavírus, por exemplo, né? Um inimigo invisível? Não, o irmão não deve ter medo do coronavírus e nem de qualquer outra doença ou praga ou de qualquer outra coisa. Porque se o Senhor é a sua luz, Ele ilumina os seus passos, e se Ele é a sua salvação, ou seja, o seu livramento, né? Então você não tem que ter medo de nada, tá? E o salmista, num contexto obviamente de guerra, né? De luta travada, mais ou menos em torno de 1000 a.C., no caso o rei Davi, então ele enfrentava todas as possibilidades de ser, no caso, a qualquer momento, visitado pelo inimigo. Mas ele confiava em Deus, ele dizia: o Senhor é a minha luz, tá? Ele é minha luz. E também diz: a minha salvação, o meu livramento. Então, de quem eu vou ter medo? Vou ter medo de quem? Temerei a quem? Ele faz uma pergunta, possivelmente a si mesmo, né? Nesse cântico, né? Ao Senhor. Ele diz também: o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ora bem, novamente, ele coloca essa expressão: o Senhor é a fortaleza da minha vida, fortaleza, Ele é o meu refúgio, certo? Meu refúgio, minha proteção. De quem eu temerei? Ou a quem eu temerei? Ele faz uma pergunta: a quem eu temerei? Se o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, é a minha fortaleza, a quem eu temerei? É a pergunta que ele faz. Bom, continuando, o verso 2 diz: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, destruir aqui no hebraico, na língua original, tem a ideia de devorar, de comer mesmo, de devorar, tá? Ou seja, me devorar. Então, quando malfeitores me sobrevêm para me devorar, para me engolir, tá? Então, o que ele faz? Quando os meus opressores, quando os meus malfeitores, quando os meus inimigos, a ideia é essa: meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. São os meus inimigos que vão tropeçar e vão cair. Os malfeitores, os opressores, vão armar ciladas contra mim para me destruir,
mas são eles que irão cair. Tá? Ele está dizendo, mostrando a confiança que ele tem em Deus. Davi mostra, num contexto de guerra, de combate, de luta, que ele confiava no Senhor e que ele não tinha que temer ninguém. Mas ainda, diz o verso 3, ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. O meu coração, ele não vai ficar atemorizado, com medo, né? Assim, não, ele não vai ficar. Por quê? Porque o salmista confia no Senhor. Então, ainda que um exército muito poderoso se acampe contra mim, ele diz, o meu coração não vai ficar com medo, eu não terei medo. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança no Senhor. Davi diz que ainda que tudo isso acontecesse, ainda assim ele teria confiança em Deus. Então, por que muitas vezes nos preocupamos tanto? Por que muitas vezes ficamos tão assim deprimidos? Por quê? Se o Senhor está conosco, se Ele, como foi dito, Ele é minha luz, minha salvação, minha fortaleza, minha esperança, então eu vou temer a quem? Ou o que eu temerei? Então acalme o teu coração, tranquilize o teu coração, porque ainda que um exército se levante contra você ou contra mim, o Senhor está conosco, tá? O Senhor está conosco. Ele está dizendo, Deus está comigo, e ainda assim eu terei confiança em Deus. No verso 4 ele diz, uma coisa peço ao Senhor, ele diz, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A ideia aqui, é isso que a gente tem que pensar nesta noite. O maior propósito da vida de Davi é estar na presença de Deus. Quando ele diz assim, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, não só pedir, mas buscar, não só a teoria, mas a prática, tá? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Mas espera aí, quem fazia isso eram os sacerdotes. Davi não era sacerdote, Davi era rei. Mas o desejo do coração dele, o coração dele anelava por estar na casa do Senhor todos os dias. E aí a gente tem que pensar naquele contexto do templo de Jerusalém, né? Ainda não estava construído, então Davi estava dependendo ainda daquele tabernáculo, né? Que Moisés construíra e que fora carregado para lá e para cá, e Davi o trouxera para Jerusalém. E tinha um tabernáculo ali, aquela chamada casa do Senhor ali. O templo só será construído anos depois, no templo de Salomão, 966 a.C. Então Davi está no contexto do tabernáculo, que significa habitação de Deus. Então a ideia dele do templo aqui é o tabernáculo, é a casa do Senhor, né? É ir à casa do Senhor, mas é mais do que isso. Não é questão apenas física. O que Davi realmente queria? Estar na presença de Deus. O que ele coloca aqui é isso. Ele desejava estar na presença de Deus, continuamente, diariamente. Por isso ele diz, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E aqui, é claro, está implícito, ainda que não explícito, mas implícito,
o tabernáculo, né? Eu quero morar no tabernáculo todos os dias da minha vida. Mas ele não era sacerdote, ele era o rei, mas o desejo dele era estar na presença de Deus. Isso significa que ele iria ao tabernáculo diariamente ele estaria no tabernáculo. Continuamente ele estaria buscando a presença de Deus. Esse é o maior propósito da vida de Davi. E deve ser a sua, e deve ser a minha, estar na presença de Deus. No verso 5 diz, e ele diz aqui também, para contemplar a beleza do Senhor. Contemplar a beleza do Senhor tem a ver com o tabernáculo, sim. Tem a ver com o culto ao Senhor. Esse contemplar a beleza do Senhor e meditar tem a ver com estar realmente ali, com os sentidos, com a meditação voltada para a palavra de Deus. Meditar, diz aqui, meditar no seu templo, meditar continuamente, estar sempre vendo, buscando o Senhor, investigando sobre o Senhor. E mais aqui no verso 5, pois no dia da adversidade, quem não tem adversidade? Nós estamos passando agora por uma grande luta no nosso país. Momento de adversidade. Ele também passava como rei, guerreiro. Davi passava por momentos de adversidade. Ele diz aqui, pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão. Deus me dará abrigo no seu pavilhão. A ideia de tabernáculo, a ideia dos lugares onde o sacerdote ficava, do abrigo, do esconderijo do Senhor, né? Deus vai dar-me abrigo, vai me proteger. A ideia aqui é essa: ele me ocultará no seu pavilhão. E diz mais, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Ou seja, é a mesma ideia de proteção, de abrigo, né? Deus me dará abrigo no seu tabernáculo, na sua habitação, na sua presença. Meu querido, vale a pena estar na presença de Deus, viver na presença de Deus. Vale a pena. E ele continua falando aqui no verso 6, agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Então Davi via o exército inimigo cercá-lo, mas ele dizia em seu coração, confiante, louvando a Deus, esperando em Deus, ele dizia, agora será exaltada a minha cabeça, a minha posição, eu estarei sobre os meus inimigos, vou contemplar seguro os meus inimigos lá embaixo, certo? Porque Deus estava com ele sentia essa presença de Deus, ele buscava essa presença de Deus. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. No tabernáculo ele iria fazer isso, oferecer cânticos ao Senhor de júbilo, de alegria ao Senhor, grato a Deus pelas bênçãos derramada, pela segurança, pela luz, pela iluminação dos seus passos, sim, pelo abrigo, grato a Deus por tudo isso. O salmista, ele diz, ele fecha essa primeira parte do salmo. A segunda parte do salmo, eu vou lê-la pausadamente, e o verso 7 diz assim, aí muda, é como se no verso 7, Davi desse um grito. Alguma coisa mudou entre o verso 6 e o verso 7. Alguns até consideram que nós temos aqui escritos distintos em épocas distintas. Alguns consideram isso. Seja isso ou não, a questão aqui é que ele muda a questão. Enquanto na primeira parte ele está exaltando o Senhor, ele está louvando
louvando a Deus, ele está expressando a sua coragem, a sua esperança, a sua confiança em Deus. Na outra parte, ele continua demonstrando essa confiança, mas ele está passando por uma situação muito difícil, uma luta muito difícil. Ele está lamentando, ele está pedindo socorro a Deus. A ideia de um grito, de lamento aqui, de um clamor que ele faz a partir do verso 7. Então diz assim: ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. O salmista parece que mudou tudo aqui. Mudou tudo. Assim como na vida da gente, irmãos. Meus irmãos, quantas vezes está tudo bem na nossa vida? Quantas vezes na nossa casa está tudo bem, na nossa família está tudo bem? De repente, vem uma tribulação, vem um sofrimento, vem uma discórdia, vem uma doença, outras coisas, lutas. Nós não sabemos da onde, mas aquilo surge. E nós que estávamos cantando, e nós que estávamos louvando, e nós que estávamos falando coisas bonitas para o Senhor, e dizendo para todo mundo: eu confio no Senhor, eu confio no Senhor. Mas quando a luta chega, nosso semblante parece que cai. Nós mostramos na nossa face que estamos preocupados, ansiosos. Quantos estavam antes do coronavírus vivendo uma vida de um jeito e agora estão com medo, apavorados, ansiosos? O salmista, ele mudou a maneira dele colocar. Alguma coisa acontecera na vida dele que o levara a fazer o que ele fez. Ele continua, mas ele continua: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Ele está orando ao Senhor: compadece-te de mim e responde-me. Responde-me, Senhor. Ele quer uma resposta de Deus, e às vezes Deus não quer dar respostas. Às vezes nós oramos a Deus, nós queremos até impor para Deus alguma coisa, nós queremos colocar na boca de Deus a palavra que não é de Deus. Queremos que Deus diga o que eu quero que Ele diga. Mas Ele não está dizendo nada às vezes. Nós gritamos às vezes e pedimos a Deus: Deus, socorre-me, responda-me, eu preciso de uma ajuda, Senhor. Acho que Davi está nessa direção. O verso 8 diz: ao meu coração me ocorre. Ao coração dele, ele está falando consigo: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. É como se Deus falasse com ele: buscai a minha presença, persevere na minha presença, não desista de buscar-me. E ele diz então: buscarei, pois, o Senhor, a tua presença. Independente das crises, independente das adversidades, Senhor, eu buscarei a tua presença. O maior propósito da minha vida é buscar a tua presença. Isso independe das adversidades, independe dos problemas, Senhor. Eu buscarei a tua presença. Deus sempre fala conosco: buscai a minha presença. Ele fala contigo: buscai a minha presença. Está passando por lutas, por dificuldades. Agora, então, nesse contexto, está passando por dificuldades. Então, Deus diz para você, diz para mim: buscai a minha presença. Busque a minha presença. Louva-me, exalta-me. Ele está dizendo isso. E ele continua falando no verso 9: não me escondas, Senhor, a tua face,
Não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Deus continua sendo Deus da salvação de Davi, não obstante as lutas, não obstante os dramas pelos quais ele está passando, mas ele continua dizendo, Deus é a minha salvação. Quando ele diz assim, não me escondas, Senhor, a tua face, é como se ele imaginasse Deus escondendo-se dele, ele falando e Deus escondendo-se dele. É igual aquela pessoa, quando nós falamos com a pessoa e a pessoa é indiferente, ou a pessoa está olhando lá no celular, ou está olhando para outro canto, não está dando ouvido. Davi está falando com Deus como se Deus estivesse fazendo isso com ele. E por isso ele diz, ele insiste, não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Tu és o meu auxílio, tu não deixaste de ser o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampare, ó Deus da minha salvação. O verso 10 diz, porque se o meu pai e a minha mãe me desampararem, olha, aqui exemplo Davi chega, se o meu pai e a minha mãe me desampararem, ele diz, o Senhor me acolherá. Ainda que o meu pai e a minha mãe me desamparem nessa ou naquela situação, o Senhor me acolherá. Ainda que eu seja abandonado por aqueles que deviam me amar, os mais próximos de mim, ainda que eu seja abandonado, ele diz aqui, o Senhor me acolherá. O Senhor não vai me desamparar, o Senhor não vai me abandonar. Todo mundo pode me abandonar, mas o Senhor não vai me abandonar. Ele diz aqui, o Senhor me acolherá, ele me acolherá, ele me abraçará, ele me colocará no colo, ele vai cuidar de mim, ele vai me proteger. Sim, ainda que todo mundo amado te abandone, ainda que até os seus pais te abandonem, o Senhor te acolherá. Ele não vai abandoná-lo, ele não vai desampará-lo, tá? Ele não vai fazer isso. Ele continua dizendo nesse lamento dele, nesse clamor dele, num momento de adversidade, num momento de dificuldade, num momento talvez de guerra, numa cena de filme de guerra. Imagine esse rei ali se colocando diante do Senhor, em meio a todas as situações adversas, ele clamando o Senhor e ele dizendo, o Senhor me acolherá, ele me acolherá. O verso 11 diz, e aí é preciso ter humildade para aprender. Ele diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho. É preciso ter humildade para aprender. É preciso ter humildade e dizer para o Senhor, Senhor, ensina-me o teu caminho. Estou cansado do meu caminho. Eu estou cansado das minhas ideias, das minhas teorias, de seguir a minha própria mente. Eu estou cansado. Ensina-me o teu caminho. É preciso ter humildade para falar com o Senhor. Deus, ensina-me o teu caminho. Chega de andar pelo meu caminho. Eu quero seguir o teu caminho. Ensina-me, Senhor. É preciso fazer isso. Quantas vezes nós precisamos fazer isso, amado? Minha amada. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam
a ideia aqui, olha, daqueles que espreitam, que ficam me vigiando, esperando que eu caia, esperando que eu seja derrotado, que eu seja destruído, que eu seja devorado. Essa ideia, ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho. Porque nesse enfrentamento, nesse combate, nessa batalha, se eu for pelo meu caminho, eu vou me dar mal. Se eu for pela minha vontade, eu vou me dar mal. Se eu for pelo meu raciocínio, eu vou me dar mal. Mas, Senhor, ensina-me o teu caminho e aí eu terei livramento. Ele diz: guia-me por vereda plana. Você pode andar por veredas tortuosas, cheia de obstáculos, ou você pode andar pela vereda, pelo caminho plano. Deus prepara o caminho, Deus te coloca no caminho, Deus guia você nesse caminho, se você rogar a Ele humildemente e pedir para Ele: Senhor, ensina-me o teu caminho, guia-me, Senhor, pela vereda plana. E diz: por causa dos que me espreitam, por causa daqueles que estão me vigiando, estão escondidos, me vigiando, esperando que eu caia nas armadilhas, nos seus laços. Então, guia-me. Então, ensina-me. É preciso ter humildade, amado. É preciso ter humildade. Quantas pessoas estão passando por situações difíceis, mas ele não pede a Deus: Senhor, ensina-me. Ele diz: não, deixa que eu sei o que eu estou fazendo. Muitos dizem assim: não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu devo fazer. Ninguém precisa. Uma vez eu fui dar um conselho a uma pessoa e ela disse para mim: não preciso de conselho. Eu sei o que eu estou fazendo. Olha bem, queria dar um conselho, creio de Deus para ele, e ele disse: não, eu sei o que eu estou fazendo. E o que aconteceu com a pessoa? Infelizmente, caiu na tragédia, no mal. Não atendeu o conselho. É importante que tenhamos humildade para pedir ao Senhor, rogar a Deus, como o salmista está fazendo. E era Davi, não era o Ronaldo, era Davi. Davi está rogando a Deus: Deus, ensina-me. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo, o passado, o presente e o futuro. Então, por que eu não vou colocar o meu caminho nas mãos dele para que ele me guie? Por que eu vou querer o meu próprio caminho? Por que eu vou seguir os meus desejos, os meus pensamentos? Por que eu vou achar que eu tenho inteligência ou capacidade de ir por mim mesmo a qualquer lugar? Por que não acreditar que ele está disposto a ensinar-me, a guiar-me por vereda plana? Ele está dizendo, ele está rogando ao Senhor. Bom, o verso 12 diz: não me deixes à vontade. Olha bem, olha como é que ele chega. Olha o que ele diz: não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Ele está dizendo: Deus, não me deixa à vontade dos meus adversários, dos meus inimigos. Tem gente falsa, tem gente mentindo a meu respeito, levantando calúnias a meu respeito, Senhor. Ele diz aqui, falsas testemunhas, é isso que ele diz. Os adversários, ele diz: pois contra mim se levantam falsas testemunhas. Pessoas mentindo a meu respeito, dizendo coisas que eu não fiz. Estão se levantando contra mim, esse pessoal falso, essa gente que levanta calúnia, que quer ver o meu mal. Os meus adversários, os meus inimigos, eles querem me destruir desse jeito. Não só no campo de batalha, mas nas palavras fáceis.
na batalha, eles apelam para o outro jeito. E o inimigo apela muito para isso, porque ele quer tirar a nossa credibilidade. E os nossos inimigos querem tirar a nossa credibilidade. Os inimigos queriam tirar a credibilidade de Davi. E ele está dizendo isso para Deus, e ele sabia só Deus para ajudá-lo. Porque ele não poderia, ele não tinha força suficiente. Ele não tinha capacidade para isso. Só Deus para capacitá-lo, só Deus para ajudá-lo, só Deus para livrá-lo. E é isso que ele está dizendo. Por isso ele pede esse socorro a Deus. Não deixes à vontade dos meus o que é adversário dos meus inimigos. Não deixe, Senhor. Eu peço a Deus, você deve pedir a Deus também. Senhor, não me deixe à vontade desse mundo, dos inimigos, dos adversários que esse mundo tem e se levantam contra nós, muitas vezes contra o cristão, contra a igreja de Cristo. Não, Senhor, lute por mim. Não, Senhor, defenda-me. Não, Senhor, me ajude, seja a minha proteção. E ele continua dizendo, e para terminar, o verso 13 e o 14 diz assim: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aí ele termina com os 2 versículos. Ele começa com citações de esperança e de confiança. Ele diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, ou seja, na terra dos vivos, daqueles que vivem. Eu verei a bondade do Senhor, ou seja, Ele estará comigo, Ele me ajudará, eu vou ver isso, eu espero isso e eu vou ver isso, a bondade dEle. Davi era um homem determinado, convicto. Sim, o maior propósito da vida de Davi, o maior propósito da vida de Davi foi estar na presença de Deus. E ele diz, para fechar o verso 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Parece até com as palavras de Jesus no Novo Testamento, né? Espera pelo Senhor. Ele está dizendo, está fechando com essa palavra de otimismo, e eu fecho esta noite com essa palavra de otimismo, com essa palavra de otimismo. Se você está deprimido, triste, ansioso, ansiosa, se você está preocupado com esse tempo, se você está preocupada com esse novo coronavírus, ou com as questões econômicas, eu não sei quais são as suas preocupações, mas o que eu posso dizer para você é isso que Davi disse: espera pelo Senhor, amado, amada, abençoado, abençoada, espere pelo Senhor. Vai esperar por quem? Vai esperar pelos políticos? Hein? Vai esperar por eles? Não, eu não espero por eles. Eu oro por eles. Eu oro pelos políticos. Eu oro pelos médicos. Eu oro pelos cientistas. Eu oro por todas as pessoas, mas a minha esperança está no Senhor Deus Todo-Poderoso. A minha esperança está nele e não no homem. Eu não dependo do governo, dos políticos para viver na presença de Deus. Eu dependo de Deus para estar na presença dele. Eu não dependo dos homens. Eu não dependo do sistema religioso, político, como eu disse aqui, ou da economia, não, para estar na presença de Deus, não. Estar na presença de Deus, o maior propósito da minha vida, que é estar na presença de Deus, independe da situação política, financeira e social deste país ou do planeta. Porque a minha esperança está em Deus, eu espero em Deus.
Davi esperava em Deus. Deus era a sua luz, a sua salvação, o seu livramento, a sua fortaleza. Deus é a minha luz, é Ele que ilumina os meus passos. Ele é a minha salvação, o meu livramento, a minha libertação. Ele é a minha fortaleza, o meu refúgio. Não é um homem. Não é um homem. Eu devo orar pelos poderes desta nação. Devo ser um bom cidadão, mas a minha esperança não está neste mundo. A minha esperança não está, como eu disse, em nenhum sistema, quer político, religioso, social, econômico, não importa. A minha esperança está no Senhor. Eu espero no Senhor. E aqui eu uno-me a Davi para dizer: espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifica-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor, amado. Espera, pois, no Senhor. O maior propósito da minha vida é estar na presença de Deus. É estar na presença. Esse é o maior propósito. E isso independe, como eu disse, dos momentos pelos quais passemos. Independe. Não depende das circunstâncias da vida. Não depende. O maior propósito da minha vida é estar na presença do Senhor. É o que Ele disse. E eu vou fechar aqui da onde eu extraí esse tema dessa mensagem. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. É isso daí, morar na casa do Senhor, traduzindo, viver na presença de Deus continuamente. Isso sim, o maior propósito da minha vida é viver na presença de Deus para sempre, continuamente. Esse é o maior propósito da minha vida. Eu espero que seja o seu maior propósito, senão não adiantará nada a vida que você vive. De nada adiantará. Só adianta viver nessa terra se o maior propósito da nossa vida é viver na presença de Deus para sempre. Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a minha fortaleza. Vamos orar, amados, em nome de Jesus. Deus